Vamos então à nossa previsão de 23 de agosto a 29 de agosto de 2021. Bom, ontem a gente teve a lua cheia em Aquário, exaltando as qualidades desse signo, que é o nos responsabilizarmos pela nossa independência, a nossa liberdade. E como Saturno e Urano, que regem o signo de Aquário, vem nos demonstrando aí desde o começo do ano, que a gente precisa reorganizar alguns assuntos porque eles estão retrógrados. E principalmente reorganizar os assuntos na nossa função social, que esse signo tanto nos ensina, né? Então, colocar aí nesses próximos 15 dias, ainda mais por conta dessa lua que começa a minguar nesse signo, é um pouco mais do nosso altruísmo, entender que somos todos um, se a gente pode estender a mão para o outro, se a gente pode viver melhor no coletivo, se tem alguma função social que a gente pode contribuir de alguma maneira, né? E às vezes eu sempre falo assim, não precisa ser longe, né? O nosso amigo aí do lado, o cara que trabalha com a gente, o pessoal que nos ajuda em casa, os nossos vizinhos, né? Nesse nó do norte em Gêmeos, as pessoas que fornecem os nossos alimentos, né? Para o tomate chegar na nossa mesa, por quantas pessoas esse tomate passou, né? Então, entender essa força mais do coletivo nas nossas vidas e a nossa contribuição para esse coletivo, né? É muito importante que a gente comece a ter essa clareza, né? Porque recursos talvez sejam escassos e muitas vezes talvez a gente precise nos ajudar. Então, e o prazer que isso também pode nos dar, né? De ver a pessoa crescendo através da nossa ação, tendo mais conquistas, se vendo mais feliz, se vendo mais consolado, né? Então, importante a gente colocar isso nesse próximo período, né? Questionar aí a gente um pouco essas ideias, né? E aí é super importante a gente estar com a nossa autoestima em ordem, porque se a gente não sabe qual é a nossa luz, a gente não consegue iluminar o outro, né? Então, às vezes, nesse Urano e Saturno retrógrado aí, às vezes a gente fala que Urano às vezes demonstra as fúrias que existem em nós, né? Então, são pessoas que não estão bem aí na sua luz, pode ser um período de muita revolta, né? De muita indignação do como é que o outro não funciona do jeito que ele gostaria, né? Então, aí precisa começar por nós, né? Mas a nossa célula em ordem compartilha com o universo em ordem. Se a nossa célula não está em ordem, a gente não consegue compartilhar com o universo, certo? E também ontem, às 6h35 da noite, o Sol entrou em Virgem, então a gente se despede aí da nossa constelação leonina e temos então início a nossa temporada virginiana, que nos leva a estarmos mais analíticos, mais seletivos, o que é importante para a gente reorganizar essas condições sociais, né? O que precisamos inovar, renovar, transformar em nossas vidas. Então, isso fica mais claro e mais certo, mais prático, né? Como os virginianos são. Então, uma temporada bem bacana. Hoje, na segunda-feira, a Lua já está em Peixes, opondo a Marte e Mercúrio. Então, é uma segunda que ela não tem a vibe de segunda, né? É uma vibe que a gente está mais com o coração, a gente está mais sensível, né? Ela precisa aí de um slow motion, a gente está um pouco mais desfocado, sem muita energia para os assuntos terrenos, né? O que contrasta aí um pouco com essa praticidade virginiana, né? Um signo de terra, né? O concreto, o real. Mas se a gente não forçar, se a gente não exigir demais de nós e dos outros, é uma segunda que flui, tá? Mas muito mais com o coração do que com a razão, né?
Agora, para o pessoal da criatividade, essa semana tá super bacana, vou falar disso em outros dias também, porque a gente está mais sensível, a gente está mais delicado, nós estamos mais em ação com a nossa alma e não com o nosso corpo. Então, por isso a gente precisa ir num fluxo aí mais da sensibilidade e não tanto da razão. Na terça-feira, no final da tarde, a Lua já vai para Áries. Então, aí sim, a gente tem a força do agir e do resolver. Porém, Mercúrio está opondo Netuno. Então, as ideias também não ficam muito definidas, as falas não ficam muito definidas. Às vezes a gente fala e não falou tudo, a gente fala e a gente não quer falar tudo. Entra aí o aspecto da sedução de Mercúrio, né? Então, a gente ainda não vai conseguir ser tão prático como a constelação virginiana pede pra gente. Porém, é aquilo que eu falei, a gente está super criativo, então é legal às vezes da gente tentar achar outras soluções, imaginar outras ideias. É uma semana legal de insights, gente, né? Vamos ficar um pouco mais atento com essas nossas antenas bem focadas naquilo que a gente quer, né? Que eu imagino que também tem aí o bem comum, a cura mundial, a nossa volta à liberdade total, a volta da nossa segurança, da nossa fé, né? Com esse Júpiter retrógrado aí. Então, vamos ficar um pouco mais com o coração e mais antenado com as informações que podem vir de outros planos mesmo e que a gente permita receber, para que a gente possa trazer, aí sim, melhores soluções no terreno. No terreno, né? No que é prático da nossa existência. Quarta-feira, por volta da 1h30, a Lua opõe Vênus e a Vênus está em Libra, o que pode deixar os relacionamentos meio em suspenso, algumas percepções confusas. E lembra que essa constelação nos deixa muito minuciosos, críticos e às vezes muito insatisfeitos. Porque a ideia desse período é que estejamos mais analíticos mesmo, para deixar em nossa vida só aquilo que flui, aquilo que serve, né? Mas cuidado para não deixar tudo nas costas dos outros, né? O outro não contribui, o outro não chega na hora, o outro não é organizado, o outro... Opa! Vamos olhar aí os nossos espelhos, tá? E aí sim a gente pode ter mais, né? Aquilo que eu falei da Lua de Aquário, ter mais compaixão com o outro. Então, se o outro não é organizado, vira para ele e fala, então, amor, vem cá, posso te ajudar? Se você fizer assim, assim, assado, contribui mais pro todo, né? E não de guardar a informação, e não de querer só levar vantagem, né? E nessa Vênus aí em Libra, tudo que a gente quer é ser justo, tudo que a gente quer é trazer mais harmonia e mais equilíbrio pro todo. Então, vamos ter um pouquinho mais de amor e menos de crítica aos outros. Na quinta-feira, o Mercúrio faz trígono exato com Plutão. E aí sim a gente fica com uma mente super focada, super concentrada. Então, tudo que a gente foi observando aí na segunda, na terça e na quarta, na quinta a gente fala, não, bom, agora nós vamos ter que resolver isso aqui. Nós vamos ter que combinar, nós vamos ter que estruturar, tá? Então, na quinta a gente está bem focado em relação a isso. Cuidado aí o pessoal que já possui uma tendência a usar mais a mente do que o coração, para não pirar nas ideias negativas, nos sentimentos negativos, tá? Tipo, todos conspiram para você não ser querido e amado, sabe? Porque às vezes o Plutão pega aí uma questão mais profunda, né? Meio no fundo, no nosso inconsciente aí. Então, ao invés, a gente pode usar essas percepções para a gente ser melhor, né? Vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso nessa constelação de Virgem, né? A ideia da constelação de Virgem é exatamente a gente reciclar. O que foi que a gente fez ao longo desses últimos meses que a gente pode ser ainda melhor, né? Então, nessa quinta, aproveita para começar a pensar nisso, né? Então, lembra que a mente é capaz de construir ou de destruir. E o universo é mental.
Então, aproveita para reciclar. Então, se você está se sentindo excluído, observa por que você se exclui. Se você está se sentindo rejeitado, observa por que você se rejeita. E aí sim, a gente consegue ter uma cura bastante profunda, tá bom? Mas é melhor a gente observar bem esses nossos pensamentos ao longo dessa quinta-feira, nesse processo de construção. Na sexta-feira, na madrugada de sexta, na verdade, a Lua vai para Touro. E ela vai fazer bom aspecto com o Sol e nos dá muita clareza e discernimento. Então, a gente termina a semana tranquilizando. Todos os assuntos que esse Sol em Virgem nos fez observar, que eles precisam ser mais cuidados, e aí se une a vibe retrógrada do Saturno e do Urano, eles seguem nos estimulando para reestruturar e limpar aquilo que não é mais útil na nossa vida, incluindo aí sim os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, né? E aí quando a gente começa a cuidar melhor da gente, o lado de fora começa a refletir isso, tá bom? Ninguém tá dizendo aqui para ser imaturo e terminar relacionamentos ou encerrar contratos de trabalho ou outros contratos, ou ter atitude radical com a nossa saúde, que é uma outra coisa que essa constelação também traz muita consciência pra gente. Ninguém tá falando em ser radical, né? Mas de que a gente possa começar a entender esse processo seletivo, que inclusive no sábado, mais uma vez a Lua vai encontrar Urano. Então, essa vibe da limpeza dos sentimentos, dos apegos, né? Apego é um sentimento que ele tem muito a ver com o medo de sermos capazes de criarmos outras coisas, de recebermos informações para outras coisas, né? Então, observa essa energia do medo, da insegurança, e aí a gente fica apegado às coisas e às pessoas, né? Quem ama de verdade liberta, né? O amor de posse que às vezes Plutão tem, ele não é verdadeiro, né? O amor, eu quero ver o outro feliz, mesmo que seja longe de mim, né? Eu quero ver os meus filhos prósperos, mesmo que sejam longe de mim. Então, vamos começar a pensar um pouquinho mais nisso, e esse sábado traz essa influência bastante importante pra gente, né? E aí, dependendo da natureza do nosso mapa, essa dualidade entre manter e o deixar, ela pode pegar pesado, tá? Então, o ideal aqui é observar se a gente está gastando muita energia onde aquilo não está frutificando, né? Que é bem a colheita de Virgem, né? O que é que eu posso, né? A nossa referência é de hemisfério norte, então eles estão começando a entrar no outono. Então, eu não posso levar coisas para o inverno que me demandem mais energia, porque no inverno eu não tenho essa energia toda. Então, eu não posso levar aquilo que vai desgastar mais do que a pouca energia que eu tenho. Então, eu não posso levar aquilo que não seja mais produtivo, tá? Então, observa aí. E se assim for, né? Se assim for nessa condição aí da gente observar o que é o produtivo, a gente vai mudando aos poucos, tá? Basta, por enquanto, a gente perceber. E aí, ao longo da constelação, a gente vai tendo tantas outras oportunidades. E na madrugada do domingo, a Lua irá para Gêmeos, o que pode ajudar nesse processo seletivo, ou pelo menos ajudar a gente aí a conversar, a trocar ideia, a buscar informação, a viver uma leveza um pouco maior, né? E que se a gente já conseguiu organizar um pouco melhor a nossa semana, perdão, gente, a gente já vai conseguir ter essa leveza no próprio domingo. E na própria madrugada da segunda, do dia 30, o Mercúrio também vai para Libra. Então, ele vai se unir a Vênus, o que nos ajuda na próxima semana a tomar as decisões de uma maneira mais equilibrada, mais justa, tá bom? Então, muita força, muita fé, muita sabedoria, muita paciência, para que a gente possa cumprir aí essa constelação de Virgem,
que às vezes nos deixa muito irritados quando a gente não vê as coisas em ordem ou da maneira como a gente gostaria que as coisas estivessem, tá bom? A gente tem uma vida para cuidar, que é a nossa, né? Então, que tudo que você olhe no outro, que você consorte em você, tá bom? Então, que tenhamos uma semana abençoada e que sempre estejamos funcionando para o bem maior. Fiquem bem.